A evolução. Aula 1. O que é a evolução? Evolução é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Não é apenas uma questão de mudança pelo tempo. Por exemplo, as árvores podem perder as folhas, mas isso não é um bom exemplo de evolução biológica, porque não envolve descendência com herança genética. A ideia central é que toda a vida na Terra compartilha o mesmo ancestral, assim como eu e os meus primos compartilhamos o mesmo avô. Eu e tu, que assistes agora ao vídeo, temos um parente antepassado em comum, assim como tu e a flor que tens no jardim, ou eu e o último peixe que comi. Todos temos sempre algum parente em comum. O nosso parente comum pode ter vivido há centenas ou mesmo milhares de anos. Já o peixe que eu comi ao almoço deve ter um parente em comum comigo há muitos milhões de anos. É esta a ideia base. Espécies diferentes dividem sempre um ancestral comum. O processo de evolução produz um padrão de relacionamentos entre espécies. Conforme as linhagens evoluem e separam-se, as alterações são herdadas e os seus caminhos evolutivos divergem. Estudando as características e evidências históricas, podemos reconstruir os relacionamentos evolutivos e representá-los numa árvore genealógica, entre aspas, chamada filogenia. Entender a filogenia é bem parecido com ler uma árvore genealógica. A raiz da árvore representa a linhagem ancestral. Conforme avançamos para o topo, avançamos no tempo. Quando uma linhagem se divide, é chamada especiação e é representado como uma ramificação da filogenia. Quando um evento de especiação ocorre, uma única linhagem ancestral dá origem a duas ou mais linhagens filhas. Filogenias traçam padrões de ancestralidade compartilhadas entre linhagens. Cada linhagem tem uma parte de sua história que é única, e outra parte é compartilhada com outra linhagem. De forma similar, cada linhagem tem ancestrais que são únicos para aquelas linhagens e ancestrais que são partilhados com outras. Um clade é um agrupamento que inclui um ancestral comum e todos os seus descendentes, tanto os viventes como os extintos no momento. Sendo assim, clades são representados dentro de outros clades, formando assim uma hierarquia. E antes que me esqueça, cuidado em interpretar essas tabelas e diagramas. Na biologia não há mais nem menos evoluído, se está errado. Vou dar um exemplo. Nesta filogenia simplificada, uma especiação ocorreu, resultando em duas linhagens. Uma levou aos musgos e outra às samambaias, pinheiros e roseiras. Desde a especiação, ambos tiveram o mesmo tempo para evoluir e por isso os musgos viventes não são ancestrais de outras plantas, nem tampouco mais primitivas. Musgos são apenas primos das outras plantas. Então, quando se lê uma filogenia, é importante manter três coisas em mente. 1. A evolução produz um padrão de relações A, B, C e D, que é semelhante a uma árvore e não a uma escada. 2. Só porque tendemos a ler filogenias da esquerda para a direita, não significa que há relação com o nível de avanço. 3. Para qualquer evento na especiação de uma filogenia, a escolha se a linhagem está à esquerda ou à direita é simplesmente arbitrária. No que toca a seres humanos, é importante lembrar que os homens não evoluíram dos chimpanzés. Humanos e chimpanzés são primos evolutivos e compartilham um ancestral comum, que não era nem humano nem chimpanzé. Outra, os humanos não são superiores ou mais evoluídos do que qualquer outra linhagem. Características usadas para construir uma árvore são, por exemplo, estruturas homólogas, características similares em espécies diferentes, porque foram herdadas de um ancestral comum que também tinha essas características. Um bom exemplo é o dos tetrápodes. Pássaros, morcegos, ratos e crocodilos têm todos 4 membros. O ancestral comum possuía 4 membros e os seus descendentes herdaram este tributo. Outras são as estruturas análogas. Por exemplo, pássaros e morcegos têm ambos asas, mas não foram herdados de um ancestral comum. Estruturas análogas são estruturas com uma origem evolutiva diferente. Analogias são resultados de uma evolução convergente, ao passo que as homólogas, de uma evolução divergente. A partir da análise das filogenias, nós podemos constatar, por exemplo, que as aves são verdadeiramente dinossauros, pois, a partir da análise, vemos que se incluem no clado dos dinossauria.
A vida começou há 3,8 mil milhões de anos. Os insetos diversificaram-se há 290 milhões de anos. Mas os homens e os chimpanzés apenas divergiram há 5 milhões de anos. Então, como sabemos datas de eventos evolutivos tão antigos? Os métodos utilizados são a datação radiométrica, que se baseia no decaimento de meias-vidas dos elementos radioativos. A estratigrafia, que fornece uma sequência de eventos dos quais retiramos datas relativas, e relógios moleculares, que permite a cientistas usem a quantidade de divergências genéticas entre os organismos para extrapolar o tempo para trás e estimar as datas. Por agora é tudo. Não te esqueças de meter o like, subscrever e ver o próximo episódio. Daqui é o Pedro e tchau!